A queda de 0,1% do produto interno bruto, o PIB brasileiro no segundo trimestre, indica cautela com as previsões para a recuperação da economia brasileira em 2021. Se antes a pandemia do novo coronavírus era o principal entrave para a retomada, agora se somam ao cenário negativo a persistência da inflação muito acima do teto da meta, a manutenção do desemprego em patamar elevado e também a crise hídrica. O índice divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, deve desencadear uma onda de revisões para baixo das previsões do desempenho da economia neste ano. Em entrevista hoje ao Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan, o responsável pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, minimizou a queda no PIB. Vamos ouvir. O Brasil cansou de voo de galinha. Então, a nossa política econômica, ela tem focado na qualidade do crescimento econômico para gerar um crescimento econômico sustentável de longo prazo. Sobre o resultado específico que você se referiu, vamos lá. Ocorreu um problema climático no país, isso prejudicou um pouco o agro. Nós estamos com um problema de cadeias globais de produção, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Isso prejudicou um pouco a produção de automóveis, o que refletiu no resultado negativo da indústria. Agora eu convido a todos a uma seguinte reflexão. Durante o pior trimestre, o trimestre mais trágico de saúde pública da história brasileira, ainda assim o PIB mostrou resiliência. E quando nós comparamos o acumulado em 4 trimestres do Brasil com o resto do mundo, o Brasil se sai melhor do que a média da OCDE, se sai melhor que o Reino Unido, se sai melhor que a Alemanha e, entre os emergentes, nós só perdemos da China e do Chile. Ou seja, insistir na consolidação fiscal e nas reformas pró-mercado se mostrou uma estratégia de política econômica vitoriosa e é isso que nós iremos continuar fazendo. Muito bem, tá aí a fala do secretário Adolfo Saxida. Vamos conversar com o Constantino, porque ele participou dessa entrevista e eu já quero justamente lançar polêmica aqui e ouvir o nosso Constantino. Ô Consta, Portugal teve uma ampliação aí do PIB no segundo trimestre deste ano de 4,9%. Reino Unido 4,8%, Israel 3,6%, Espanha 2,8%, Alemanha 1,6%, Estados Unidos 1,6% e o Brasil com 0,1%. Esses países promoveram o lockdown. Onde é que o nosso país errou? Não, nesse caso não é o lockdown, mas vamos olhar aqui, o PIB do segundo trimestre realmente veio fraco, veio abaixo do mercado, veio zero praticamente. Mas vamos olhar os últimos 4 trimestres, né? Tirando a China, que cresceu mais de 9%, nós temos Estados Unidos com 1,9%, Brasil com 1,8%, né? E depois quase todo mundo abaixo, ou seja, entre 30 países, o Brasil está em 8º. Então, assim, é uma coisa pontual. E aí não dá para dizer que foi lockdown ou não. O lockdown tem mais a ver com esse período mais longo. E aí o Brasil está melhor do que a média, né? E inclusive países que fizeram um lockdown muito mais severo, como a Argentina, não pouparam vida e destruíram a economia. Mas nós temos aí o que foi mencionado, né? Uma crise hídrica sem precedente. Quando você olha o gráfico de chuva, é uma queda livre. É uma queda livre, né? A Argentina está passando por uma situação dramática por conta da seca. Mas a Argentina é como se não existisse para os nossos jornalistas. Está bem ali ao lado, mas não existe. Porque se você olhar para o lado, ferrou, né? Todas as narrativas vão por água abaixo, né? Fez o lockdown e está muito pior, não poupou vida, não conseguiu as vacinas que queria e está uma situação periclitante na economia. Então é difícil. Nós temos a pandemia, que é uma peste que veio da China. Nós temos a falta de chuva, que tem que culpar São Pedro, né? E nós temos um fator mais doméstico, sim, a tensão institucional política, né? Isso aí, na visão dos tucanos e petistas, se deve à postura do presidente Bolsonaro. Na visão da direita, isso se deve ao arbítrio, né? E à censura e à perseguição do próprio Supremo e do sistema, que está querendo expelir essa areia incômoda na engrenagem que é o primeiro presidente com viés à direita desde a redemocratização, né? Então, já disse antes, o jeito mais rápido de resolver a tensão, o jeito mais rápido de encerrar uma guerra é perdê-la. Levanta a bandeira branca, assume logo que quem manda no país são as elites, né, que controlam cartéis,
mídia, bancos e tudo mais, e vamos embora. Vida que segue e não vamos ter liberdade. Deixa logo o xerife assumir junto o papel de imperador, presidente e tudo, né? Algumas pessoas não estão gostando desse cenário, estão reagindo. Isso gera tensão, sim. Tensão assusta investidor que quer previsibilidade. Isso também afeta. Mas os fatores principais são os que eu mencionei e são exógenos, né? Tem a questão da qualidade do PIB, sim, né? O BNDES bombando, isso aí gera crescimento artificial, mas é voo de galinha. Então, nós não estamos tendo isso é bom sinal. E o que me causa algum espanto, Paulo, é só que a turma que falava economia fica para depois, agora só fala de economia, porque tivemos um número pior que o esperado e um número ruim, né? Então, eles, de repente, só falam em economia. Há pouco tempo atrás, eles falavam economia fica para depois. Vamos falar de saúde, de vida, de vacina. Eles não estão mais falando muito disso. Talvez a pandemia esteja melhorando. Vai saber, né? Até porque é sempre uma incerteza também, porque já tem aí mais uma variante, eu perdi a conta, né? Peço desculpas por não saber se já são 36 ou 58, sei lá. Mas uma que vem da Colômbia, chamada Mu, né? Que é um nome muito sugestivo, porque eu acho que o gado Doriana vai poder tomar a 18ª dose da sua vacina do placebo chinês, muito feliz da conta, tirando foto para o Instagram e se sentindo livre numa circunstância dessa. Serrão, como é que você vê essa briga eleitoralmente? Você acha que ela ajuda o presidente da República ou a situação vai piorar no ano que vem? Não, pelo contrário. Eu tenho certeza que a economia vai melhorar. A pandemia afetou algo que a gente aqui no Brasil, não sei por que motivo, não considera, não leva a sério. A nossa economia informal, ela carrega o Brasil nas costas, por incrível que pareça. Mas os governos, todo mundo prefere ignorar isso. E esse setor, chamado economia informal, foi violentamente, brutalmente impactado na pandemia. As pessoas foram obrigadas a não sair de casa, não puderam trabalhar, não tiveram como fazer os seus bicos e se virar, e isso impactou demais a economia. E aí gera aquilo que nós chamamos de impressão de que as coisas não vão indo bem. Mas quando você pega indicadores da economia real, essa expectativa das pessoas da economia informal já se alterou, elas estão se virando do jeito que podem, mas estão enfrentando agora os problemas conjunturais. Por exemplo, quem tem Uber, o motorista de Uber agora está tendo o impacto do preço da gasolina. E aí, muita gente que não administrou bem o seu negócio de Uber, como trabalhar corretamente, saiu fora do negócio. O aluguel do preço dos carros aumentou também abruptamente. Isso abalou esse setor. Então, isso tinha muita gente empregada de Uber e isso gera uma repercussão econômica negativa, uma impressão de que algo não vai bem. Mas o agronegócio vai lá nas empresas que vendem máquinas, insumos, equipamentos. Elas não têm estoque para entregar. Então, temos uma demanda grande. O agronegócio está bombando. Ah, mas vai faltar água, vai ter problema. Para alguns, sim, vai. Mas agronegócio, o setor agropecuário que carrega nas costas também a economia brasileira, sempre é assim. Sempre tem o calor, frio, esquenta, chove, seca e todo ano o agricultor sabe lidar com isso e tem uma atuação competente do ponto de vista da produtividade. O Brasil é cada vez melhor em produtividade. Então, esse papo de que a economia está ruim, na verdade, é uma narrativa que vem sendo construída desde agosto para cá, para entrar no componente que o Paulo lembrou muito bem, o componente da campanha eleitoral. Porque se a economia for mal, quem entra pelo cano? Jair Bolsonaro. Então, tem que atacar a economia, dizer que não está bom, para ser mais um ponto de desgaste contra o presidente da República. Mas o mundo real é outro e ano que vem o cenário vai ser muito bem diferente. Aguardem. Bruna, eu quero ouvir você também justamente nesse sentido de entender como é que você avalia essa situação econômica. E eu vejo um debate no Brasil também muito focado na discussão de culpados, né? A discussão de culpados, ela existe. Mas aqui no 3 em 1 a gente também foca em solução. Como é que a gente resolve essa situação no Brasil hoje? Olha, eu não sou a melhor pessoa para falar de como que resolve. Eu só queria dizer assim, diferentemente do Serrão, quem acha que o mercado informal leva o Brasil nas costas, eu acho que não. Eu entendo de maneira totalmente diferente. Eu acho que os informais
reais, eles representam o indivíduo tentando sobreviver de alguma maneira num Estado que, depois de décadas de intervenção, com muita intervenção, ele interfere tanto na economia que a gente nem sabe mais, a gente nem tem mais como ter um pouco de certeza quanto aos números relativos ao PIB, que de fato provém da sociedade civil, ou seja, da iniciativa privada, e aqueles que provêm do Estado. A tamanha são as intervenções. E aí esse pessoal que é do mercado da informalidade, que realmente sofreu muito na pandemia, são os sobreviventes, né? São as pessoas que, diante dessa absoluta falta de liberdade, vão tentando se virar muito com base na boa-fé das relações privadas de negociação, que deveriam ser a regra no Brasil e que o governo, felizmente, tem trabalhado para que ela, pelo menos, avance nesse sentido, né? O que eu gostaria também de salientar, Paulo, é que a gente deve comemorar. Está vendo aí, o Constantino mostrou muito bem que isso é algo pontual e do último trimestre, mas que não pode ser lido como algo absoluto. De qualquer maneira, o que a gente deve comemorar é que a gente tem aí um probleminha, né, na economia, não por excesso de escândalo de corrupção, intervenção, etc., mas por fatores exógenos, quer dizer, um problema da crise hídrica e a pandemia. O setor industrial, o Serrão citou também, o setor industrial que fornece máquinas para o agronegócio, né? Isso no mundo todo, esse setor industrial teve uma baixa. E isso na entrevista de manhã, ele também, o economista também destacou. E o agronegócio, ele explodiu na pandemia, justamente porque vários países pararam de produzir. Então, é natural que nesse momento em que os demais países tenham retomado a sua produção, baixe um pouquinho aqui no Brasil, que foi algo que ele também indicou na entrevista de manhã. Eu achei a entrevista bem esclarecedora para explicar de maneira, compondo, né, os vários fatores que incidiram aí sobre esse resultado. Ela é muito boa para explicar que é a gente precisa de uma análise complexa, né, para entender por que é que a gente tem essas flutuações. Agora, solução é aquela justamente que ele indica na entrevista que eu não sei. Isso eu posso te dizer, Paulo, que eu não sei se a gente vai ser bem sucedido. Será que realmente a gente vai conseguir parar de dar voo de galinha? O Brasil tem uma tradição de intervir. A BNDES imprime dinheiro, só libera crédito, essas maneiras artificiais de o povo ter a sensação de que enriqueceu. Mas na prática, a iniciativa privada, quanto maior, a qualidade do PIB é justamente isso, é quando a iniciativa privada cresce. Agora, enquanto a gente tiver essa mescla de investimento público e investimento privado, a gente não consegue nem avaliar direito qual é a riqueza que nós realmente possuímos. Agora, essa situação ela não se deve apenas à pandemia e à crise hídrica, né? Se deve à instabilidade política também. Eu acho que se deve ainda mais, Paulo, à quantidade de gastos que a gente viu durante a pandemia. Sim, a pandemia foram muitos gastos. Sim, mas a instabilidade que eu me refiro política, como o próprio Constantino disse, o investidor deixa de colocar o dinheiro. Mas aí é que tá, o que será que é mais importante para os brasileiros? A gente está num governo conservador que preza pela soberania. Quem vem em primeiro lugar, o povo brasileiro e a necessidade de preservação das liberdades ou a economia e o bem-estar de uma sociedade internacional? Um governo Bolsonaro não é globalista. Então, nesse ponto, a soberania do povo brasileiro virá em primeiro lugar.